Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Elvis. Recebi com muito carinho o convite do Padre Juvair para participar dessa noite, com uma partilha, dessa semana catequética, muito bem pensada, muito bem planejada diante do contexto que nós estamos vivendo. Padre Juvair pediu que eu falasse um pouquinho sobre o leigo, na conjuntura atual, o leigo hoje, como sal da terra, como luz do mundo. Vamos partilhar um pouquinho nesse tempo que a gente tem. Espero trazer alguma contribuição e me coloco também desde já à disposição para a gente solucionar alguma dúvida, alguma questão que possa surgir. Quero partir já de início de conversa com o texto de João, capítulo 1, que é bastante paradigmático para nós pensarmos um pouco a nossa atuação no mundo. Diz o texto: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo que foi feito. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E nós contemplamos sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nesse texto nós temos um paradigma central para a nossa fé cristã, que é o evento da encarnação do Verbo. Nós, católicos, cristãos, católicos sobretudo, professamos a fé em um Deus que se encarna no mundo, que se faz um de nós. Então isso para nós já é bastante significativo, porque nós temos um Deus que se envolve com a história. Nós temos um Deus que é de fato intra-histórico. Ele se envolve com a nossa situação. Nesse texto, Doutrina Social da Igreja, Introdução à Ética Social, Domingos Lourenço Vieira faz uma síntese interessante que eu gostaria de partilhar com você. Não existe fé sem consciência histórica. O conceito fundamental da fé cristã é o conceito da encarnação. A fé faz-se homem, encarna na história. A experiência cristã não se faz ao lado ou acima da história. Os dramas humanos, as angústias e os desafios da humanidade provocam a fé cristã a não fugir do mundo. E isso ocorre porque o cristianismo está fundado sobre um acontecimento histórico singular, que é Jesus Cristo. E isso nos conduz a um compromisso intra-histórico também, a um compromisso com este mundo. A própria presença de Jesus, Deus mesmo encarnado, nos ilumina em termos de atuação. O mundo em que vivemos não é uma realidade que é destruída, que será destruída por Deus, que não é amada por Deus. Pelo contrário, faz parte da vontade criadora de Deus. Ele cria, ele vê que é bom e nos coloca nesse mundo como seres que pertencem à própria estrutura desse mundo. Então nós não somos um anexo à natureza, como administradores de Deus, desse mundo, como aqueles que estão atuando como verdadeiros embaixadores de Deus. Então, o nosso compromisso social, ele é de fato indispensável. Não tem como ser cristão e considerar que as coisas do mundo, como às vezes se diz por aí, não nos compete, não nos interessa, não tenham nada a ver com a gente. Muito pelo contrário. A natureza espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus e todo o mundo está destinado à salvação do último dia. Nós professamos fé na vida eterna, na ressurreição da carne, faz parte do plano de Deus. Então nós temos uma missão muito grande nesse mundo. Esse Senhor, esse Jesus Cristo que se encarna, ele também, pelo mistério da sua encarnação, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, ele nos salva. Tudo isso está envolto a um plano soteriológico, a um plano de salvação. E essa salvação que nosso Senhor Jesus Cristo nos conquistou, ela é uma salvação integral.
Ele não veio, ele não se encarna apenas para salvar a alma do ser humano. Ele vem para salvar o ser humano todo, enquanto pessoa integral, enquanto integralidade. E o próprio mundo, o próprio cosmos, o próprio universo. Levá-lo à sua plenitude vocacional que o Senhor sempre sonhou para nós. Então, essa realidade ela é profundamente salva por Deus na sua integralidade, porque ele, né, atinge a todas as pessoas e a pessoa no seu todo. Isso está no compêndio da doutrina social da Igreja, logo no primeiro parágrafo, né, e também faz citação de uma afirmativa muito bonita do Papa Paulo VI aqui na Populorum Progressio. Essa salvação que ele veio trazer é uma salvação integral, né? Engloba todos os homens e o homem todo expande. Então nós estamos diante de uma salvação que é integral porque nós somos uma pessoa integral. Nós somos um todo. O nosso corpo não é uma realidade ruim e a alma é boa. Não é dessa maneira, a igreja não compreende o ser humano dessa maneira dualista, né? Nós somos um todo e é esse todo que está destinado à salvação. Então, essa salvação abrange também este mundo nas realidades da economia, da política, da cultura, da educação. E existem alguns aspectos dessa abrangência salvífica que compete especialmente ao leigo levar a palavra de Deus, ser presença da igreja nesse cenário. Então essa salvação que é integral, ela acontece porque somos pessoas integrais e por consequência então nos pede uma formação integral enquanto cristãos engajados, que se sente chamado a catequizar, a evangelizar. Precisamos então de uma formação integral, uma formação que seja humana, que tenha conhecimento da conjuntura, da realidade, o mínimo de noção política, social, econômica, cultural, né? E pede de nós também uma espiritualidade integral, né? Que não, uma espiritualidade integral nos evita de cair numa espiritualidade desencarnada, num espiritualismo, né, que só se compromete com uma salvação após a morte, e também nos livra de cair num ativismo, né, num sociologismo, num politiquismo, também sem a essência, a orientação, sem o norte do Evangelho, que é o que nos interessa. O cristão católico não espera o céu, a plenitude aqui na terra. Nós sabemos que o paraíso ele não se reduz a uma mera estrutura política justa, mas o caminho da justiça na terra é indispensável para o cristão, porque nós compreendemos que o Senhor não se alegra com a injustiça. Esse mundo foi sonhado por Ele, nos colocado em nossas mãos como uma responsabilidade nossa de construir, de cuidar dessa natureza, dessa casa comum, com o Espírito de Deus, né, que nos foi insuflado, nós somos imagem e semelhança desse Deus. Então, nós não podemos, de fato, nos acomodar, aceitar essa estrutura quando ela é injusta. Tudo isso está aqui no documento 105 da CNBB, os cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Então nós temos uma dimensão social da fé. A igreja, quando fala das questões sociais, ela não está lidando com um tema que lhe é alheio. É uma incidência. O Evangelho tem incidência social. Isso está na gênese do próprio cristianismo, a ação do próprio Cristo, profundamente social. Eu estou no pobre, quem faz alguma coisa aos pequenos é a mim que faz. Isso está na prática das primeiras comunidades que tinham tudo em comum, né? Uma plena comunhão, inclusive de bens materiais, e não considerava nada como absolutamente seu. E é um princípio importante da doutrina social, né? Que sobre toda propriedade privada pesa uma hipoteca social. O direito à propriedade privada está submetido ao princípio da destinação universal dos bens, né? E também essa dimensão social da fé está nos primeiros séculos da Igreja. Portanto, desde o princípio do cristianismo, a dimensão social da fé ela é inegável.
Como diz uma música do Padre Zezinho, Dois Riscos, né? A nossa fé, ela é feita de dois riscos. A nossa cruz, ela tem dois riscos. Um vertical, que nos conecta a Deus, mas essa conexão a Deus, essa meditação, esse aspecto vertical, nos obriga necessariamente à coerência. Aquilo que vivenciamos na espiritualidade, no aspecto vertical da nossa religião, nos obriga a um compromisso social. Tanto que a incoerência entre aquilo que rezamos e aquilo que fazemos é bastante inadmissível para a fé cristã, para a fé católica. Então a dimensão social da fé é algo da qual nós não podemos abrir mão e é papel do leigo em especial esse tipo, né, de evangelização, como nós vamos conversar agora na segunda parte dessa reflexão. Nós vamos pra missão, nós vamos trabalhar. É Deus quem nos convida para a vida transformar. Nós vamos pra missão, nós vamos trabalhar. É Deus quem nos convida para a vida transformar. Pois bem, então nós percebemos que o Evangelho ele é chamado a dar forma à vida social. Para nós ele não é uma coisa, né, uma realidade aquém da realidade. Ele é chamado a dar forma à vida. Então a forma como eu atuo no meu trabalho, como eu atuo, né, nas minhas obrigações, como eu convivo com meus familiares, enfim, como eu lido com meus negócios, precisa reverberar, precisa transmitir a luz do Evangelho. A forma do Evangelho é a forma do amor de Cristo, né? É a forma que redime, é a forma que eleva a dignidade integral das pessoas. Então a igreja ela não pode ser, ela não é indiferente à realidade social, justamente por conta do chamado de Cristo. Ide, fecundai, sejam sal, sejam luz para esse mundo, né? Afinal de contas, para nós, o Evangelho tem ou não tem poder, força para transformar a realidade? Claro que tem. E nós, leigos em especial, temos uma missão muito singular, muito nossa, né? que inclusive identifica esse estado, né, de vida eclesial que é o estado do laicato, né? O texto da Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, né, faz uma afirmativa muito bonita, a nossa singularidade, sobre a singularidade do laicato. Os leigos são especialmente chamados a tornarem a igreja presente e ativa naqueles locais e circunstâncias em que só por meio deles a igreja então pode se fazer presente, ser sal da terra, ser luz do mundo. Existem determinados lugares, aspectos, circunstâncias em que o evangelho chega só por meio do laicato, ou de modo extremamente especial por meio de nós, leigos. Como a realidade do trabalho, como a realidade da economia, a realidade da política, né, dos movimentos, dos partidos. Então, são muitas questões, são muitos ambientes em que é grande a nossa responsabilidade. E os bispos em Aparecida, né, com a conferência de 2007, nos chamaram a atenção para uma coisa muito importante. A nossa pátria é muito grande, né? A nossa realidade latino-americana, o Brasil, por exemplo, é grande, tem um número imenso de católicos, mas há uma contradição. Porque essa realidade que tem tantos católicos, que é de maioria católica, é também uma realidade de intensa iniquidade social. Alguma coisa não está batendo, percebem? Se nós vivemos num contexto onde há muitos cristãos católicos, e nesse contexto há muita corrupção, o que nós, cristãos católicos, estamos fazendo para contribuir com isso? Então, a encarnação nos conquista uma salvação integral, portanto nós percebemos que há um evangelho social, o evangelho tem incidência social, e o leigo em especial é chamado à evangelização do social. Então, o laicato, o leigo, ele é chamado a ser igreja, é chamado a ser cidadão, uma incidência. A cruz de Jesus é também a cruz dos pobres, em que muita gente vive numa indigência. Então, cuidar desses irmãos é cuidar do próprio Cristo. Cuidar da justiça é fazer a vontade de Deus.
Então é preciso haver coerência entre fé, vida, entre uma espiritualidade que seja integral, uma formação que seja integral, porque a nossa missão é grande, a nossa responsabilidade é grande. Ser cristão no mundo, sal e luz nesse mundo, então chama o leigo a uma ação transformadora, uma ação inspirada pelo Evangelho. A coerência. Como está a minha vida e a sua? Ao confrontar minha vivência com o Evangelho, com a palavra de Deus, com o próprio Cristo, Ele mesmo, palavra encarnada, como está a coerência disso tudo? Né? O documento 105 traz excelentes orientações para a gente pensar. Valeria, claro, muito tempo, nós não temos tempo nesse vídeo, já estou estourando, inclusive, né? Foi pedido de 15 minutos, mas o texto traz algumas orientações sobre os lugares da ação transformadora do cristão, leigo e leiga em especial. A família, como está a minha fé na vivência com a minha família, porque às vezes há tanta incoerência. O sujeito é tão bom na igreja, no ministério que ele exerce na igreja, e em casa a coisa é diferente. Né? O mundo da política, né? A realidade social, o cristão que diz que política não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com fé, está muito desorientado, desconectado. Que diz que não se interessa por política, está muito desorientado. Nós estamos vivendo um tempo pandêmico em que você queira ou não, a tua realidade é transformada, ela é afetada. Não tem como não se envolver com política, porque somos seres políticos. Né? O mundo das políticas públicas, somos chamados a auxiliar, a trazer questões, a trazer respostas, a participar ativamente de movimentos, participar de conferências de bairro, de discussão sobre a nossa realidade social, a nos engajar mais. O mundo do trabalho, o mundo da cultura e da educação, o mundo das comunicações. Quantas vezes a comunicação falha, inverdades são veiculadas, calúnias são veiculadas, disfarçadas de liberdade de expressão. Né? Então, um descompromisso com a verdade, de fato, que é o próprio Cristo. Né? Então, são questões que nos levam a pensar. Vivemos agora, recentemente, né? O Dia Mundial das Comunicações, a mensagem do Papa. A casa comum. O mundo todo é nossa casa. Então, todos esses cenários são lugares em que somos chamados a agir como cristãos. E talvez a igreja, o evangelho, só chegue nesses lugares por meio de mim e de você, que somos leigos. Né? A responsabilidade é grande. Então, nós somos chamados a cuidar do nosso testemunho, a ética, né? Agir de maneira universal, percebendo que há uma conexão entre tudo e todos, né? Uma realidade sistêmica. A competência, há muita boa vontade na igreja, mas é preciso haver preparo. Quantos de nós não frequentamos formações, não lemos? Às vezes somos muito bons na literatura do nosso movimento, da nossa pastoral, mas nós não lemos os documentos da igreja, nós não ouvimos os bispos. Quantas vezes caímos nas calúnias, né, que querem difamar, por exemplo, a CNBB, dizendo que ela é filiada a partidos e coisas afins, né? Por vezes nós não nos aprofundamos naquilo que a igreja nos oferece de modo mais genuíno, no magistério da igreja. Preferimos às vezes ouvir podcast de segundos e de terceiros do que ler um documento oficial que a igreja nos oferece. O anúncio querigmático, porque esse anúncio é um anúncio de salvação, é um anúncio de graça, de bênção, de um Deus que nos salva profundamente, com amor, né? E é integral essa salvação. Os serviços pastorais, os ministérios, também são modos da gente atuar, então servindo numa pastoral, servindo no movimento, a nossa igreja necessita muito. Né? Nós precisamos valorizar muito a questão da inserção social, da evangelização e valorizar mais as pastorais sociais, porque muitas das vezes as pessoas querem participar da liturgia, querem ser catequistas, querem ser leitores, mas a pastoral social não quer passar perto. Né? Esses preconceitos ainda perduram e a gente precisa pensar melhor nisso. Atuação na vida cultural, na vida política.
competência ela é fundamental, faz parte da nossa formação integral. Somos seres integrais, não podemos então descuidar dessa formação integral, abrangendo a nossa dimensão espiritual, mas também a comunitária, a pastoral, a humana-afetiva, a intelectual, porque tudo isso é dom, é graça de Deus. E o documento traz diversas características dessa ação, que eu apenas cito e deixo o convite para o aprofundamento aos números ali. A revolução da ternura para combater a globalização da indiferença, os nãos no mundo globalizado, não a uma economia que mata, não ao individualismo, a falta de empatia, a santificação das nossas ações rotineiras, o documento que o Papa Francisco publicou sobre a santidade nos dias de hoje, a Gaudete et Exsultate, é muito bonita nesse sentido. A santidade, somos chamados a ser santos hoje, no nosso cotidiano, a cultura do encontro, da proximidade, a enxergar o rosto do outro que nos interpela, que nos chama, que fala conosco, a formação integral, como nós dissemos, o amor, o conhecimento da doutrina da Igreja, de modo especial nós, leigos, somos chamados a conhecer com profundidade o ensino social da Igreja, a sua doutrina social, que é magistério autêntico, fundamental, porque aqui há diretrizes formidáveis para a nossa atuação no mundo, conciliando estudo, meditação, contemplação, oração, espiritualidade e ação, como seres integrais. Concluo aqui então a minha partilha, trazendo uma fala do próprio Papa Francisco. Está nesse texto: indispensável o compromisso dos leigos na vida pública dos países latino-americanos. Olha a afirmativa do Papa para a gente encerrar. Olhar para o povo de Deus é recordar que todos fazemos o nosso ingresso na igreja como leigos. Precisamos tomar muito cuidado com o clericalismo, de achar que são só os padres, os clérigos, os religiosos que têm uma missão na igreja, que só eles que são protagonistas. Temos que tomar muito cuidado com a hipervalorização apenas de alguns ministérios ou de algumas pastorais e movimentos da igreja e o descaso com outros. Todos nós nos tornamos cristãos como leigos. O sacramento que inicia, e portanto nós precisamos redescobrir a grandeza desse sacramento e a sua centralidade, é o batismo. O primeiro sacramento que sela para sempre nossa identidade, do qual deveríamos ser sempre orgulhosos, é o batismo. É o batismo que nos insere nessa vida. E ainda é muito desvalorizado às vezes. A nossa primeira e fundamental consagração afunda suas raízes no nosso batismo. Ninguém foi batizado sacerdote nem bispo. Batizaram-nos leigos, e é o sinal indelével que jamais poderá ser cancelado. Quem diz isso é o Papa Francisco. Então, nós, leigos, pela graça do batismo, somos sacerdotes, profetas e reis, e há lugares em que o Evangelho, a graça de Deus, só chega por meio da nossa atuação. Levemos isso a sério, pensemos nisso com carinho, porque é grande a nossa missão, é grande a nossa responsabilidade.